Bom dia. Enquanto a Dani não chega, vamos colocar uma musiquinha que eu amo. Minha gente, coloco essa música, a música dos Piratas do Caribe. Piratas do Caribe mesmo, né? Aí, acordo meu dia assim, hashtag pra cima. Bom dia, Padjami, bom dia, Ana Paula. Hoje nós vamos conversar com uma fisioterapeuta muito boa. Todas são muito boas, né, minha gente? Mas hoje a Dani vai falar sobre psicogenealogia. Esse nome é difícil de falar, né? Mas eu tô doida para entender mais, porque eu sei que esse... Tô aqui colocando uma música, minha gente. Porque eu sei... Oi, Dani! Chegou minha convidada. Eu sei que essa ferramenta, ela ajuda a gente. Inclusive, eu estou a 2 passos de fazer essa ferramenta. Viu, minha gente? Porque eu gosto de experimentar os negócios. Bom dia, Olá, bom Dani! dia! Te derrubei da cama, não! Hoje derrubou só um pouquinho mais cedo, mas eu acordo muito Só um cedo. pouquinho, só Só um uns, pouquinho. uns minutinhos mais cedo. Depois eu Eu sei. desconto, mas tá tudo certo. Então, tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Ô, gente, a Dani estuda tanto. Eu gosto de conversar com um povo assim, douto. É Te sim. deixo mais doida, né? Nossa, mas é tão bom, né? A gente assumir a nossa doidice. Quer dizer, eu gosto muito de assumir as minhas doidices, né? É. Você parece que precisa assumir, tá todo mundo vendo. Gente que acha que não tá. Não é? Aqui, gente, todas as vezes que eu converso com a Dani, a minha cabeça é assim, com mais um tanto de ideia. E é muito bom, eu gosto muito. Então, Outro por isso que eu dia, trouxe ela para vocês. Pode uma diz. amiga falou assim, Dani, quando eu comecei a estudar, sair, né, para fora da Ah, caixinha, ela falou assim, Dani, você sabe que o dia que eu conversei com você, eu achei que você estava ficando doida? Mas agora faz sentido. mas agora faz sentido, você tá mesmo doidona. Ai, ai, muito Mas bom. aí, o que você preparou pra gente? Eu já lá é sua. Bom, então, eu acho que primeiro é importante a gente falar, sei que o tema é o que que a psicogenealogia evolutiva pode te auxiliar na sua paz interior, né? Isso. Então, eu acho que é importante primeiro definir, já que é uma coisa Sim, que poucas pessoas conhecem, né? sim. Então, existe a psicogenealogia clássica e a psicogenealogia evolutiva, que é a que eu fiz a formação, Ah, né? A psicogenealogia clássica, ela foi um estudo, e a mãe da psicogenealogia chama Anne Anselm, né? Uma senhora, né? Já não está viva mais, porque esse estudo começou em 1800 e bolinha aí, para trás. caraca. É muitos e muitos anos. Começou com um grupo de pessoas que estudavam, que gostavam muito de todas as áreas do saber, né? E eles fizeram, era daquela turma do Palo Alto, pra você ver quanto tempo tem. E a Caraca, Anne que coisa Ansel legal. começou a fazer o estudo da árvore familiar, da árvore genealógica. Né? Ela começou a entender que existia certas repetições no sistema familiar, né? Passava de geração em geração, às vezes era mesmo, eram as mesmas situações desfavoráveis, eram os mesmos tipos de doença, por exemplo, assassinatos. Aquilo acontecia um assassinato numa geração para trás, o outro tinha acidente, o outro tinha doenças que eram altamente degenerativas, quer dizer, é a mesma história, só que ela vem Sim. trocando só a roupinha, né? Aham, E então ela que começou esse estudo todo, a gente é muito grata a ela, porque ela trouxe esse aporte maravilhoso para a gente, né? Então foi ela e um grupo de outros estudiosos, mas ela seria a mãe, né? Ela que desenvolveu detalhadamente esse estudo. E o Lauro Alonso, que é o professor e é a pessoa que elaborou a psicogenealogia evolutiva. Por que que é evolutiva? Porque, como toda técnica, né, que a gente estuda, que a gente trabalha, a gente sempre vai esbarrar em algum limite, alguma limitação, que é totalmente natural. É por isso que a gente vai procurando outros estudos para associar, para facilitar esse atendimento e a compreensão. E o Lauro começou a entender, Lauro é um uruguaio, né, ele tem anos de estudos, então ele tem muito conhecimentos, os conhecimentos herméticos, aqueles
bem, Sei. que são a Uhum. base, né, da nossa humanidade. Então, a Cabala, a nova medicina germânica, né? Então, ele veio trazendo aportes para dentro da psicogenealogia para que fosse possível a gente compreender melhor o funcionamento, o comportamento de cada membro do sistema familiar, né? O som tá bom? Tá me escutando bem? Tá Eu ótimo. até esqueci Quer de dizer, perguntar. eu acho que tá ótimo. Podem dar É, um retorno aí, minha gente. o pessoal fala. Então, ele veio trazendo esse aporte para que a gente conseguisse ter uma amplitude, uma profundidade de compreensão de como cada membro do sistema familiar funciona e o que que isso, obrigada, Camila, e o que que isso tem a ver com a nossa vida hoje, né? Por que que alguém, beleza. Por que que alguém lá, por que que algo que aconteceu com o meu tetravô paterno, né? O que que a vida dele impacta na minha hoje, tá? Então, a psicogenealogia evolutiva ela é baseada nos estudos da epigenética, né? A gente já sabe há algum tempo que as informações genéticas ela tem uma função, mas ela não é tão preponderante, tão impactante quanto o que vem da epigenética. O que que é isso? É para fora da genética, né? Todas as informações que acontecem no dia a dia, né? Então, se meu tetravô lá sofreu um acidente, vou dar um exemplo melhor, porque é o mais comum. Se ele veio, né, de imigrações, ele teve que largar o resto da família dele, né, e por uma questão de sobrevivência por causa de guerra, seja, ele veio para o Brasil, né? E aqui ele chegou, não conhecia a língua, não conhecia, a comida era diferente, né? Ele passou fome nas embarcações, o que era muito comum de ver, as pessoas morriam nas embarcações e não jogavam no mar, né? Fora todas as coisas que a gente nem pode imaginar que aconteceram, né? Agressões, enfim. Sim. Então, essa história tem um impacto na minha vida e que ela reverbera em algum órgão do meu corpo. Ela vai reverberar também no meu comportamento, né? Talvez o meu medo de falar em público pode estar ligado a um vexame muito grande, uma não verbalização, né? Talvez minha vergonha de falar em público pode estar ligada, por exemplo, à questão da língua, né? Quando os judeus e as questões, né, com os alemães aí, não podia falar, não podia demonstrar quem sou eu. Não posso, eu tenho que ficar escondido. Então, tudo isso, por mais absurdo que pareça para a gente hoje, ele está arquivado nas nossas células, né? Que o estudo da epigenética veio enriquecer e veio tornar científico esses conhecimentos, porque hoje a gente tem essa necessidade do tem que ser científico, né? A gente esquece que os conhecimentos herméticos já falavam de coisas que estão acontecendo hoje há muito tempo, né? É a nossa E natureza, né? é, e então, tem tudo que aconteceu lá atrás tem um impacto aqui, né? Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que ele registra tudo que é arcaico, né? A gente tem o nosso inconsciente, que ele é individual, ele é familiar e ele é coletivo, né? Isso a psicologia e a antropologia já vem falando há muito tempo. Então, o que que o Lauro fez? Ele começou a trazer esse aporte desses conhecimentos para que a gente pudesse ter uma compreensão do que é que a gente, para conseguir ajudar essa outra pessoa a entender em que repetições, em que crenças que ela está arraigada e por que que ela não segue. O que que precisa ser feito, né? A psicogenealogia evolutiva, a gente embola mesmo, porque o nome é enorme, né? É, é um palavrão. É um palavrão. Sou psicogenealogia evolutiva. É assim, dá para Né? Olha xingar, né? só. É, então, ele também fez o aporte da grafologia técnica, que é muito Olha que bacana. interessante. E ela é técnica mesmo. Todos esses aportes que ele fez, para quem gosta, para quem quer, ou dependendo da demanda, a pessoa pode fazer a formação inteira à parte, tá? Então, a grafologia técnica, por exemplo, ela vai me falar
através dos nossos traços, não só da escrita, mas traços, a Nossa, que gente coisa doida, gente. expressa muitas questões conflitivas que a gente carrega, medos, e para quem gosta do estudo da grafologia mesmo, tem uma pessoa fera em BH, a nossa grafia vai mostrar inclusive doenças que ainda nem se expressaram no corpo. É uma coisa Tá vendo, minha fantástica. gente? Vocês, né? Só uma amostrazinha, porque que eu saio assim, pá, 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 pá. E A aporta Dani é muito também, expandida. Conta, Dani. aborda também, ela traz para também um estudo maravilhoso que chama da decodificação dental. Né? Nossos Esse aí eu dentes já são ouvi falar. absolutamente fofoqueiros, gente. Eles contam tudo. Aí, ó, isso aí é para Camila. A Camila tá com o segredo de todo mundo na mão e não sabe olhar. Ah, Camila, se você descobre essa lente. Já pensou, Camila, com essa informação? Ninguém vai segurar, Nossa bicho. Senhora. Mas, tirando as brincadeiras, a decodificação dental é muito bacana, porque os nossos dentes têm a formação de hidróxido de apatita e ela porta, olha lá, cuidado, já pensou criatura. Fiquei até com medo, Quem não devia disse ter que ela não falado. sabe? Então, os nossos dentes, com essa formação, ele traz muitas informações do nosso sistema familiar todo, e ele Olha, conta muito o que não foi resolvido lá, o que ficou de trauma que não foi resolvido, né? E é muito importante, é muito interessante. Eu fiz com um especialista disso, meu e do meu filho, até 12 anos dá para fazer, a partir de 12 anos. Um pouco para trás já fica mais complicado, mas tem como. Então, se eu tenho os dentes separados, vai me contar alguma coisa do sistema familiar, né? Se um dente ele é encavalado, vai falar. Dependendo de como é que é a conformação das raízes. Então, não é um estudo simples, mas é uma formação maravilhosa. E ela, por si, já fala. Às vezes a pessoa é Daniela, vou lá lembrar o que meu tetravô fez. Não, a gente não lembra, a gente não sabe. Mas o meu corpo está mostrando todos os dias o que foi feito ou o que não foi feito, né? porque às vezes o que não foi feito, A né? gente, e assim, segredos de família, o que não foi dito foi omitido, né? Todos nós temos uma bacia cheia deles no nosso sistema familiar, né? Só que é exatamente ele que vai manifestar alterações comportamentais, alterações físicas, né, psicológicas. É justamente aí que vai sair, né? A gente vê, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas, por exemplo, o caso dos autistas, né? Esconde, geralmente a gente sabe que pela decodificação, né, pela psicogenealogia, são estudos, não é meu, gente, isso aí já tem séculos, que existe um segredo, algo no clã, né? A Daniela é ruim? Não Olha, necessariamente é ruim, gente. Tudo tem uma função, a gente precisa de parar sim, de ficar polarizando as coisas bom e ruim, né? Isso é certo, isso é errado. Não tem certo e errado. Quem veio antes de nós fez o melhor que ele podia. E está tudo certo, né? é. E essa compreensão de que está tudo certo, que eu preciso de olhar para o meu sistema familiar, que eu preciso de olhar para cada membro e saber a qual eu estou vinculada, né? Que vai trazer a famosa paz de espírito, né? Mas antes de entrar nesse ponto, eu vou só alinhar o que eu estou falando. A psicogenealogia evolutiva também aporta a nova medicina germânica, que lá tem o nome de biopsicogenealogia, né? Quando a gente compreende a origem emocional dos sintomas que a gente tem, né? E isso é biológico, gente. É um estudo profundo que você precisa ter o conhecimento de embriologia, de filogênese, né? Então, todas essas questões que eu estou trazendo aqui, ela tem um estudo profundo atrás, né? E tudo isso que o Lauro Alonso trouxe para a gente, né, agregando ao estudo da própria árvore genealógica, ele faz com que a pessoa entenda o para que ela veio, né? Porque ninguém veio a passeio, ninguém veio aqui para sofrer, simplesmente ninguém veio aqui para tirar férias, né? A gente Todo tem uma mundo tem uma função, missão, né? isso. Uma outra coisa que eu estava esquecendo, uma outra abordagem que o Lauro traz também chama decodificação de nomes. E essa é, assim, Esse eu já muito bacana. ouvi, assim. Porque o Ai, nosso ai. nome, gente, não foi nosso pai que achou lindo.
Não foi a avó que Oh, falou, olha, coloca o nome do fulano de tal para homenagear, né? Essa historinha que nos conta é essa historinha que todo mundo realmente acredita, porque é o que está na superfície, né? É o que está na pontinha do iceberg que a gente vê. aham. Mas não é bem assim que acontece, né? Em vista de vários estudos, e tem um estudioso que chama Gerard Dias, que ele se debruçou especificamente sobre isso, né? Então ele vem falando, porque a decodificação de nome, gente, não é simplesmente, ai, Daniele, né? A flor do dia é não sei o quê, né? Não é assim, Lívia, O buraco é mais embaixo. Cláudia, é bem mais profundo, né? Vamos colocar aí que tem umas várias gerações aí para trás. Então, o nome que a gente recebe, ele tem uma função. Precisou existir uma Sandes, né? Uma Cida Sandes, Uma Maria Aparecida. Maria Aparecida. Esse nome, ele tem uma decodificação muito bonita, que eu já fiz várias decodificações de Maria. Muito obrigada pela É, dica. isso. Então, e precisou de ter uma Maria Aparecida, Sim, né? Por que que ela tem que aparecer? O que que ela veio revelar do sistema familiar? Porque, sim. como eu tinha falado, ei, Natália, a Kellen, Ivan, olha o meu professor aí, gente, sério. Olha, gente, esse professor, ele dá tanto conteúdo que eu acho que eu assisti umas 2 aulas dele, eu fiquei doida. Meu Deus, cadê o caderno? É, ele tem esse poder de deixar a gente mais maluca, mas tá tudo certo. Mas maluco é bom. Então, a decodificação, o nosso nome, ele porta segredos familiares, ele porta mandatos. O que que são mandatos? Alguém lá atrás não resolveu algo, ou não conseguiu resolver algo, né? Não foi possível resolver algo, porque a gente tem que entender que não há culpados. A Sim. gente precisa sair desse julgamento. E a psicogenealogia te auxilia muito nisso. A gente entender o que foi, como foi, tá tudo certo. Porque cada um que está lá atrás fez o melhor possível que podia, dentro do conhecimento que ele tinha, dentro das condições socioeconômicas que ele tinha, dentro dos traumas que ele tinha, né? Hoje a gente tem mania, se a gente olha, por exemplo, um estuprador ou um assassino, o que que a gente faz? Imediatamente a gente exclui. Na pior pessoa do mundo, todo mundo joga pedra. Sim. Né? Eu não tenho que trazer ele para minha casa fazer as pazes, ai querido, não, tudo bem, não é isso. Essa pessoa, para agir dessa forma, ela teve algo no sistema familiar que não foi resolvido e ela se expressa, infelizmente, desse jeito. É o copo cheio dele quem tornou. Ou seja, essa pessoa está carregando Tá, alguma coisa carregando do plano, várias informações. várias E não se informações. enganem, né? A gente, Ele nós foi o bode todos, expiatório. Eu não estou aqui, é para ficar mais. Não sei se eu estou isso. conseguindo me fazer entender. Ou seja, É essa mais pessoa, ou menos, ela sozinha, ela está carregando toda uma. sim. Então, assim, a Anne Ansel, ela falava das batatas quentes, né? Uma É, geração essa, veio, não conseguiu, ela pega a batata quente e vai para a geração para frente. Tuf, toma, se vira. Alguém tem que despertar no sistema familiar. Alguém tem que se incomodar o suficiente para começar a virar a chave e fazer diferente. Porque nós caraca, viemos. É, aquele questionário que está aqui, Dani, te entrego, tá? tá, tô esperando. Então, a gente vê que a gente vem ou reparar ou a gente acaba repetindo. Quanto mais a gente não toma consciência das nossas origens, né? De quem sou eu, quem que eu venho importar, quem são as minhas raízes, quem é a base que vem. Porque os nossos familiares, nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, e aí vai lá para sei quantas gerações, eles não trazem só coisas ruins. Pelo contrário, Sim, existe uma força impactante, quando a gente mexe na árvore genealógica, a pessoa fica incomodada, né? Parece coisa de gente doido. Você tá com um papel, desenha lá os quadradinhos, as bolinhas, se é homem, se é mulher, coloca nas posições, pega as datas de nascimento e morte, né? E aqui dali já começa a mexer. Tem pessoas que não dão conta, precisa de parar um pouquinho. É,
a simplicidade e Aham, complexidade que compõe nossa existência. Totalmente isso, né? Não é tão bem simples parecido. assim, mas é possível a gente olhar para isso com amor, né? E a psicogenealogia evolutiva, a gente também estuda a toda a fundamentação que o Bert Helling trouxe, né? Aquelas ordens do amor, elas Casa. são Aham. casa. Na verdade, esses estudos dele começou com a Anne Anseli, né? E A poucas hora que você pessoas falou isso sabem. daí, eu pensei, com certeza Veio veio de lá. antes, mas assim, muitas pessoas falam assim, é isso a mesma coisa que constelação? Não. Não. Constelação é lindíssima, mas uma outra vertente, né? Ela trabalha com os campos mórficos e a psicogenealogia trabalha com a epigenética, né? A gente não tem esse aporte. Mas, enfim, quando a gente começa a olhar para o nosso sistema familiar, que a gente começa a entender quem é quem, a que eu veio, ixi, embolei todo. Para que eu vim nesse sistema familiar, né? O que que o meu nome porta, que eu não olhei para isso, Qual né? o Que por recado que eu vim enquanto, dar? isso. E como eu estava falando antes, a gente vem com fragilidades, com vulnerabilidades, mas a gente vem com uma força extrema, imensa, né? A força, talvez, dessa garra que a gente tem, ou muitas vezes a pessoa vem com um cansaço, que ela quer fazer as coisas, mas não vai. Talvez tenha algo ali, né, que não foi resolvido, que eu preciso somente olhar, né? E Daniela, é só eu olhar, é só pegar, né, o meu mapa, a minha árvore genealógica, olhar, é olhar e agir, né? Porque a É porque só olhar. psicogenealogia, ela é uma técnica que a gente utiliza, não sei se eu posso chamar de técnica, né? Mas ela é proativa. Porque muitas vezes a pessoa fala assim comigo, ô Dani, mas se eu fizer a sessão, eu vou resolver? Eu vou resolver minha vida? Né? É muito comum a pessoa chegar assim, não, porque eu estou querendo saber o seguinte, isso vai resolver? Né? Veja bem, vai. Eu poderia simplesmente falar vai, só que ela esquece que tem um recheio de bolo nisso aí. Você tem 30 anos que você está Olha aí, já é fundamental. carregando, né, uma mágoa, uma raiva enrustida de todas as situações da sua vida. Porque é muito comum a gente ter, só fazendo um parênteses aqui, a gente tem três situações que todos nós carregamos e que, de alguma forma, alguma se emerge mais. Mas não é interessante que a gente fique em nenhuma delas. Mas, obviamente, Sim. durante o dia, durante o mês, algum momento a gente vai assumir isso. Então, a gente tem os comportamentos de vítima, de algoz, de salvador, que é o tripé, né? É o tripé dos comportamentos humanos. Estou falando aqui de uma forma muito simplista, tá, gente? Porque tem todo um estudo para isso. Então, cada vez que eu me coloco, eu brinco muito assim, que são três cadeiras. Cada vez que eu resolvo sentar na cadeira da vítima e falar, não, porque fulano não podia ter feito isso comigo, porque eu sofro. É porque é muito comum, é a primeira reação quando a pessoa descobre os podres do sistema familiar, as situações. Tá vendo? Eu sou assim, porque minha bisavó não teve coragem de fazer isso. Gente, oi, né? Gente, eu tô rindo para não chorar. A minha voz. Mas, gente, é comigo, é com a Sandy, é com todo mundo, né? É. E tem outras pessoas que sentam, eu falo que passa super bonder na bunda e prega na cadeira do Salvador. Não, porque eu tenho que ajudar. Que fulano tem que tomar atitude, que o fulano tem que, Nossa. né? Cada vez que eu sento numa cadeira, eu crio as outras duas. Então, se eu sou vítima, para eu continuar vítima, tem que ter um algoz e tem que ter um salvador, porque senão não faz sentido eu estar lá. Né, Bruno? O Bruno tá rindo aí. Que Então, se eu sou salvadora, como é interessante. que vai existir o salvador se não tem alguém para salvar e tem alguém ruim? Coitada, a pessoa é uma praga. Né? É sempre alguém, bom dia, Bruno. É sempre alguém muito ruim que causa sofrimento da família toda. Não, porque o fulano, ele veio para perturbar a minha família. Nossa. Né? Dá vontade de matar. O fulano está sofrendo. Né? Então, e se eu sento na cadeira, né, do algoz,
Não, eu sou ovelha negra mesmo. O pessoal me perturbou, agora eu vou acabar com a vida de todo mundo. Você vai ver. Me perturbaram, agora eu vou perturbar até a morte, né? Então, essas cadeiras, quando a gente assume, nós todos, gente, temos isso dentro de nós. Nós passamos, se vocês forem olhar 24 horas do dia, a gente vai começar a dar risada. Porque muitas vezes falar assim, ai meu Deus, pronto, já estou no lugar de vítima. Né? Ou Quando seja, sobe é preciso aquela... muito. A minha assistente está falando assim, você esqueceu do tema. Gente, eu tô tão hipnotizada que óbvio que eu esqueci do tema, gente. Eu vou colocar tema mais não, estamos na metade vai. Ai, ai, mas a gente está falando sobre o que a psicogenealogia É, evolutiva pode contribuir para a sua paz interior. isso. Então, Vamos digitando enquanto a Dani vai vai. conversando. Então, essas 3 cadeiras, ela faz com que a gente tenha algum nível de cegueira, a gente tem o ponto cego. Toda vez que a gente assume de sentar, tem problema, eu sentei hoje, ai não, gente, hoje não estou bem. Ai, aquela situação me fez me sentir tão mal, não estou conseguindo sair. Tá, mas pode durar 10 minutos só, né? Tô brincando. Lógico, por exemplo, numa situação de morte, que a gente perde alguém, a gente vai sentar em uma das cadeiras por um tempo prolongado. Mas o que nos faz sair dela? Primeiro, querer. Né? A Letícia Bassim, que é a representante do curso da Psicogenealogia Evolutiva aqui no Brasil, ela é muito engraçada, assim, ela é bem firme, assim, e ela fala, olha, se você não muda, é porque não doeu o suficiente. Ora, pois, que E, de interessante. fato, você só muda porque a gente fica criando um monte de situações assim. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não tenho dinheiro para investir numa terapia. Ai, porque agora não dá. Porque. Mentira, mentira que você está contando para você. A É, hora que chegar aquele estado, que a vida tem que pegar uma palha de aço, esfregar na sua cara toda, para arder, para sangrar, para doer, você vai fazer algo. você vai tratar de fazer. É É a verdade. famosa, né, a necessidade faz o sapo pular. Né? Agora precisa de chegar nesse nível. É. Porque quantos de nós já estão incomodados há anos, né? Quantos de nós está assim, gente, eu não posso viver uma vida assim. Então, esses conhecimentos, né, a psicogenealogia é um mergulho para dentro de si mesma. É como se a gente fosse engolir a gente mesmo, começar um mergulho e ir lá no DNA e a gente começar a procurar a nossa história, por mais dolorida que ela seja. Né? E é preciso um grau de maturidade para a gente não ficar, ao longo dessa busca dessa história, nosso sistema familiar, a gente não ficar sentando nessas cadeiras toda hora. Né? É lógico que a gente vai acontecer, como eu falei, mas que seja breve. Porque às vezes a gente precisa só tomar um fôlego, né? E seguir. Mas É. quando você vai para um estudo, faz um estudo completo da psicogenealogia, quando eu falo completo, por quê? Eu posso fazer só a decodificação de nomes? Pode. A decodificação de nome, muitas vezes, ela vai mostrar, né? Vai estar descaradamente mostrando o que tem no seu sistema familiar que não foi resolvido. O porquê que é recorrente algum tipo de doença em Manu. Então, ela vem trazendo uma riqueza de detalhes, e por isso que a decodificação de nomes, ela compõe muito, né? Quando a gente faz a sessão toda de psicogenealogia, eu sempre começo pela decodificação de nomes. Bom dia, Bom Delma. dia, Thelma. A gente sempre começa pela decodificação, porque muitas vezes que eu já fiz isso tudo, quando a gente começa pela decodificação, às vezes o problema já está lá. O Olha, nome já porta o que a pessoa precisa de olhar, o que precisa ser entendido, né? E aí se alguém pergunta assim, só isso, então vou resolver tudo. Não, gente, né? Porque nessa viagem dentro da nossa árvore genealógica, com o aporte de todos esses instrumentos que a psicogenealogia traz, não quer dizer, Santos, que eu vou usar todos os instrumentos. Às sim. vezes, para você, eu preciso utilizar 2. Para outra, eu E preciso tem, utilizar todas as ferramentas. tem uma coisa muito interessante que eu vou colocar, que se eu falar bobagem, você vai me corrigir, óbvio. Que é assim, é todo um sistema familiar para ser resolvido numa geração.
Então, assim, precisa ter paciência também. Que, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei a olhar isso. Eu preciso ter paciência e saber que talvez não dê tempo de eu olhar tudo, mesmo que eu viva até os 113 anos, que é o combinado, com saúde, né? E sim, prontamente, mesmo que eu viva até os 113 anos, é muito provável que não dê tempo. Que não seja. Que, né? Então, assim, eu preciso ficar em paz comigo, que de repente eu comecei a mexer, mas que a batata começou a esfriar aí um bocadinho, mas que é bem provável que eu precise passar para Às né, vezes, a próxima geração. uma batatona, a gente passa para frente só uma batatinha, ou algumas Não é? batatinhas, né? Ou de repente dá para partir, dividir aí, né? Isso, e assim, uma coisa bem bacana que você citou aí, eu lembrei. Não, a gente não vai dar conta. Porque se você começar a entrar nessa neura, que você tem que resolver tudo, você está sentando na cadeira de salvador da pátria, né? Do Né? mundo, né? Então não é por Pensa bem, aí. as gerações, elas são o quê? Infinitas. Infinitas não, né? Porque teve um princípio aí. Mas É, não, como que você faz? Você isso. precisa ter cuidado. Então, a gente precisa de olhar para aquilo que nos compete. Sim. Aquilo que te incomoda, se você tem um comportamento vingativo, gente, eu rezo para Deus para eu conseguir perdoar as pessoas, mas eu não consigo. Na hora que eu vejo sobe uma coisa que eu tenho vontade de matar ainda. Estou fazendo a novena X, estou fazendo, né, jejum Y e não consigo. Olha para isso. É isso daí. É o que está te incomodando que você tem que começar por aí, né? E lembrando de uma coisa muito importante, para complicar um pouquinho, né? A gente também não casa, não tem nada simples assim. A gente também não casa com qualquer pessoa. Na psicogenealogia, a gente tem um termo que o Lauro cunhou, o nosso inconsciente, né? E também poderia ser o nosso também. O nosso inconsciente não está no nosso cérebro, a gente está no nosso corpo inteiro, inclusive num campo aí bioenergético um pouco distante do nosso corpo. E ele cunhou de João, né? Ele fala assim, não, porque o nosso João, e o João que ele fala é um macaquinho, porque é um primário, ele é bem arcaico mesmo, né? Ele é animal, Nossa. ele é uma questão assim que você não controla. Por isso que a gente tem que tomar consciência disso para a gente sair do inconsciente que nos conduz. Que se pudesse mensurar, seria 95% das nossas ações são dentro do inconsciente, né? Então, por isso que é importante você fazer isso tudo, porque a paz interior vem de onde? Quando você se conhece. Chama paz Exatamente. interior. Sou eu que tenho que ter a paz. Eu não preciso, não devo, não posso e não tem como você depender de qualquer outra pessoa, de qualquer outra situação para ter paz. Olha a situação que a gente está É. hoje. Eu vou viver a vida num inferno? É isso que eu vou querer? Parar de dormir, começar a ficar agitada, né? Ficar confusa, né? Alterar aí sono, alterar alimentação, né? Começa a ficar com compulsões, altera a libido, quer dizer, vira um inferno. Não. Tudo é É o como que é. é. E para a gente falar tudo é como é, quem escuta falar assim, as doidas holísticas da vida planando. Só que Não. não. Estar em estado de espírito, para mim, não quer dizer que eu tô com uma Aquém do que situação. está acontecendo, né? Tipo assim, É. vamos, Não, eu não tô com demência senil, né? É que eu diferente de olho e demência. nada vejo, que eu acho que eu tô rindo. Não, gente. Eu vou passar por situações de raiva, eu vou passar por questões de injustiça, né? Alguém da minha família vai fazer uma puta de uma sacanagem comigo, ou alguém no meu serviço vai tentar puxar meu tapete, nós vamos viver com tudo isso, Sim. né? Planando, Planando, é isso exatamente. mesmo. É porque nas 5 leis biológicas, né, no estudo do Hammer, tem uma coisa que chama constelação cerebral esquizofrênica, que não tem nada a ver com a constelação familiar, é outro Aham. estudo, e que a psicogenealogia aporta. Que quando a gente tem duas situações conflitivas, a gente pode planar. É aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, né?
É É uma questão diferente. e é um mecanismo de sobrevivência, uma questão de necessidade. Tá tão Sim. difícil a realidade aqui que eu preciso de sair disso. Então a gente Vamos faz viajar um isso, pouquinho na maionese aqui. todo mundo faz isso. Só que a gente não fica lá o tempo inteiro, né? Por isso É que é uma planando cadeira. mesmo. É. É uma cadeirinha que a Então, gente senta. isso. Então, assim, a gente vai continuar vivendo a vida. Não tem jeito de a gente matar todo mundo em volta da gente. Ou pegar um helicóptero, encher de gente, soltar lá numa ilha para você ficar em paz aqui. Isso é impossível. A gente vai continuar Impossível. vivendo a vida com os percalços. E aí, por que que é importante a gente conhecer o nosso sistema familiar, os nossos membros? E a gente tem vínculos com membros, tá, gente? A gente vem e muitas vezes eu tenho um vínculo maior, uma identidade maior com meu bisavô paterno, né? Porque se fosse com todo mundo teria as mesmas reações. Não é assim. E aí, na psicogenealogia evolutiva, a gente vê com quem que a pessoa está vinculada. Sim. Né? Por que que aquela pessoa começou com tics? Que ninguém entende, já foi em tudo quanto é médio, não sai o tics. Ela está querendo mostrar através do tique que ela tem, né, algo que não foi dito, algo que não foi, né, revelado aí. Então, Olha só, a Delma tá falando que viver planando deve ser legal. Sei não, viu, Delma? Depois, uma hora a casa cai, Delma. Uma hora a casa cai. mas ela se autodenigre, né? Assim, não. A Delma é muito inteligente, ela não se permite expressar isso. Não, ela tá falando de brincadeira, com certeza. Lógico, mas ela danada, eu falo isso porque ela fica falando assim, né? Ela fala essas coisas, dá vontade de bater nela. Ó o cactus, hein, Delma? Depois eu conto a história do cactus. Mas, enfim, por que que a gente precisa... Por que que é importante a gente olhar para a nossa árvore genealógica, os membros aos quais nós estamos vinculados de alguma forma, porque a gente faz vínculos e a gente ou repete, a gente vem repetindo coisas. Você já viu aquela muito comum assim, nossa, a criança tá andando assim, a avó fala assim, nossa, como que esse menino tem o jeito do meu pai? Igualzinho meu pai, né? Então a gente tem vínculos, sim, que a gente às vezes vem repetindo, o que às vezes nem sempre é bom, ou a gente vem É. reparar. E as reparações, elas são um pouco doloridas, né? São pessoas que às vezes trazem na vida dela muitos desafios, muitas situações conflitivas, como uma forma de reparo. Não é castigo, gente, é oportunidade, né? É. Então, tchau, Cláudia. Ah, Cláudia. A Cláudia é minha colega, gente, da microfisioterapia, excelente profissional, trabalha lá em BH. E tem outras aí também. Então, a gente precisa de ter essa compreensão. Quando você compreende todas o que as suas raízes trouxe de fortaleza, de fragilidade, de vulnerabilidade, de dons, isso te dá uma paz na alma. Isso te traz a paz interior. Que isso é tomar consciência. É. Né? E às vezes é importante. Desculpa, pode concluir. E mais, é tomar consciência sem ficar no julgamento. Sim. Porque se você toma consciência e fica no julgamento, né? E ontem o Rondinelli falou muito essa questão do Axis, né? São Sim. interessantes pontos de vista, né? A gente não tem que ficar São julgando. interessantes, com Se certeza. você julga, você está se colocando numa situação de tanta prepotência que você se julga melhor do que o outro. Sim. E a gente só julga quando a gente se sente superior àquilo. Sim. Né? Primeiro você só pelo menos no banquinho. Sobe. No mínimo, no banquinho. Pelo menos na tampinha da cerveja a gente sobe e fala assim, né? Porque é um olhar de cima para baixo. Nossa, que ridículo. Todo mundo faz isso, gente. Não tem ninguém santo aqui. A coisa mais difícil da face da Terra, porque o julgamento é a uma coisa que ausência eu de falo julgamento. assim, eu acho que ele é da velocidade da luz. Porque a gente bate o olho na situação, o pensamento já foi há muito tempo. Sim. Quando vocês... Né? Foi, coleguinha julgou. Então, é um exercício. Aí, voltando a esse ponto que você falou da consciência, que muitas vezes, para chegar à paz de espírito, é preciso... o padre Fábio de Mello falou um dia uma coisa muito interessante, que é preciso um desassossego.
Isso. para alcançar a paz de espírito. E não é às vezes que precisa de um desassossego. É com Não, frequência. eu Você acho que é precisa, 100%. não é? De uma chacoalhada aí É. e opa, peraí. Né? Então, Porque quando assim, pode falar. pode falar. É porque a gente pode aprender pela dor e pelo amor, né? Falei E com a Paloma isso ontem. isso é uma escolha. Por mais que alguém que esteja me escutando aqui, eu falar, vou matar ela, que ela não sabe o que ela está falando. Sei, pode crer que eu sei, né? Mexer no meu sistema familiar, descobrir certas coisas assim que eu nunca. Porque vem, gente, quando a gente começa a mexer com a nossa árvore genealógica, é muito comum o pessoal falar, Daniela, não tem data, Daniela, eu não sei, não, né? Gente, eu não conheci nenhum dos meus avós. Todos morreram quando os meus pais eram pequenos. Depois teve uma enchente vespasiana que levou toda a documentação, foto, levou tudo. Enfim, não sei, Eita, não conheço, nunca vi. Só que a informação chegou. Você começa a mexer, parece mágica, mas não é, né? Então você começa a mexer, aquela informação vem. Né? Sim, a gente eu sempre esqueci aprende dessa pelo amor. resposta da Paloma. Olha a resposta que a Paloma me deu. Sim, até quando é dolorida é por amor. É, Porque esse sistema familiar, esses membros da minha árvore genealógica, eles tentaram fazer tudo por amor. Eles erraram, sim, como a gente erra. Quantas vezes a sim, gente não olha assim, né? Depois que você toma consciência de muita coisa, você começa a ficar mais maduro, entender? Você fala, meu pai, por que que eu fiz isso com meus filhos? já Como fiz. eu Você não pude? tem Já foi. noção. Mas Nossa, na hora eu é. estava fazendo por amor. Eu acreditei de verdade que era o certo. Até Inclusive, a Paloma porque. deu esse. Pode falar. Não, pode falar. O que que a Paloma me deu aí? A Paloma é A Paloma esperta, falou hein? assim: mãe, lembra quando você me colocava de castigo? Não era por amor? E Então, às aí eu, vezes. piu, Uhum, né? é. Então, do mesma forma que a gente erra hoje, querendo acertar, né, que a gente não Sim, tem, aí vocês vão falar assim: ah, Daniela, e quem é o pai que estupra a filha? E o avô que estupra a filha? Ele tem história, gente. Por mais que isso me doa querer olhar para a história dele, por mais que eu me sinta indignada, né? Que você pensa numa criança vulnerável que chega um avô e estupra, vamos falar sério, não dá vontade de matar? Na hora, o Hulk quem? da gente pula. Mas É, essa pessoa, as pessoas que agridem, elas foram agredidas. Elas têm história. Todo mundo tem história delas. E a nossa história não é tão bonitinha assim, né, não. Acho que né? nenhuma história tem só colorido, né? No colorido ali tem Nenhuma. um preto, tem um cinza, tem um tantão de cinza, tem um, né? É. A Delma tá falando Então, aqui, ó, que hum, mais tem cada amor que dói demais. Aí vem a tal da tem, dor. dói, ué. Crescer É, dói. crescer dói. Eu gosto muito de uma frase Mudar que eu vi dói. vi na internet. Ficar na sua zona de conforto, na mesma situação, andando em roda, dói. Mudar dói. Então escolha a dor que você quer. Se você quer ficar no Escolha. nível de repetição, né? Tirar toda a sua possibilidade de ter sua paz interior, porque para mim paz interior se chama consciência e aceitação, desapego. E eu gosto muito da palavra desapego. Porque cada vez que a gente sofre muito, você está apegado a alguma coisa. Sim. Nem que seja aos seus egos, né? Que é muito comum. Né? A maior parte de nós, praticamente, eu acho que sofre por ego. Né? E julga por ego também. O ego, ele não é bom, ele não é ruim. A gente precisa de ter, porque a gente precisa ter amor Sim. próprio. A gente precisa de, né? Você precisa de ter um limite que você vai falar, não, você não vai me machucar assim, não. Falar, não venha, porque, né? Porque se a gente não saber colocar limite no outro, É. né? Ele vai passar em cima de nós como um trator, uma patrola. E não é assim. A nossa paz interior vem principalmente dos nãos que a gente deve falar. Sim. E você só vai falar não. Você só vai colocar limite para o outro. Ah, tá me xingando todo dia, chego lá no danado do meu emprego e tem um debochado olhando para mim com deboche, fazendo fofoca atrás de mim. Querido, esse é o seu problema. Não é tão fácil É. como a gente está falando aqui. Mas É. se É um eu me exercício. conheço, né, É e um eu falar, exercício. chega, não vai me perturbar. Porque quando a pessoa está te perturbando, você está muito incomodado por isso, você está dando
Você está dando um poder para ela. Você está tirando o que é seu. Olha para o seu sistema familiar, olha quanta força você tem, Sim. Ô, né? Dani, eu gosto de falar o seguinte, que não é possível o outro me incomodar. Eu é que fico incomodada com o comportamento do outro por algum motivo. Aí a pessoa gosta de falar assim, ah, porque X pessoa tira a minha paz de espírito. Ainda bem que é longe, né? Ninguém pode me bater aqui. Então ninguém pode me bater. Então, assim, tem gente que gosta de falar assim, ah, mas tal pessoa tira a minha paz de espírito. Gente, Você deixa. paz de espírito é dentro. É dentro, não tem jeito. Ah lá, ó, a Kelly, sabe as palavras, Dani? Eu estou aprendendo, mas não é fácil. É, Não. gente, Se mas fosse fácil, gente, todo mundo aqui era zen, um ser de luz, hein? Todo mundo com uma asa nas costas, um par de asas escondidas, não é assim. não é É um mesmo? exercício, é todo dia. Todo dia a gente passa por situações que vão testar, né? O tanto, eu falo que é um teste para a gente colocar para fora nossos dons, nossas capacidades. E eu vou te contar um negócio. Desde que eu inventei, não fui eu que inventei, né? Veio pra mim esse negócio de 40 Uhum. dias de paz de espírito. O Te que eu tirou tenho a paz necessitado, a interior. minha paz de espírito tá de zuzu com a minha cara. Não é possível. Isso não tá acontecendo, não. Então, gente, são pequenas coisas. Ninguém tropeça numa montanha. Observe as Né? pequeninas pedrinhas no seu entorno, né? É, E às vezes nem é uma topada, às vezes é um pisar é. que machuca, né? E eu comecei a falar e acabei desviando o assunto. Tem uma coisa que complica um pouco mais, ou não, na psicogenealogia evolutiva. A gente não casa com qualquer pessoa, Ah, sim. tá? É uma ilusão sua falar que, eu olhei, né, pro meu marido e falar assim, nossa, que gato. É aquele lá que eu quero. Vou agarrar ele, né? É muito comum a gente falar assim, nossa, bati o olho, né? Eu lembro que quando eu vi o Zé, parece que congelou assim em volta. E eu brinco com ele porque eu conheci ele, eu entrando no hospital e ele dando plantão. E eu vim pra Caratinga, gente, não conhecia nada, nem os cachorros de Caratinga, não conhecia nada, ninguém, eu vi na cara e na coragem. Então eu chegava, oi, bom dia, boa tarde, né? Me apresentava, né? Eu estava trabalhando no lugar, eu tinha que, no mínimo, a pessoa saber quem que era a louca que estava entrando. E eu lembro que eu cheguei, bom dia. Aí ele só fez assim. Até Falei, parece, né? putz, grilo, é gatinho, mas é grosso. Criatura grossa, né? E olha pra você ver, né? Depois a gente racha de rir, eu falo isso com ele, e falou assim, ele gosta de falar assim, você veio atrás de mim. Eu falei, meu clã me mandou vir pra cá, alguma coisa eu tinha que ver aqui. Nossa Senhora, eu também. Então, esse, não é Bruno, não é um ogro, é um ogro do meu coração. Eu posso falar, não fala dele não que apanha. Mas esse João, né, que é o nosso inconsciente, o Lauro fala de uma forma muito engraçada no curso. Ele fala que assim, que na hora que o João começa a fazer o scanner dele, né, na hora que é aquele dali, né, e que acende todas as lanternas, Jezé é gente boníssima, sim, muito. A gente acende a lanterna, tá? E a gente começa a piscar, né? É aquele, né? A gente tem reações químicas no corpo, né? Alguma coisa assim meio que te Nossa, mas modifica. esse João é poderoso, né? Esse João, vou te contar a verdade, é um É cupido. por os dois lados. Quando você tem antipatia também, misericórdia, né? Já dá até aquele enjoo, assim, né? Que você olha a pessoa e fala, Relia, gente, ranço. não aguenta com a pessoa por causa de quê? Tem algum motivo. Então, quando a gente vê essa pessoa, nossos parceiros que a gente viu lá atrás, né? Já tem bastante anos que nós estamos com eles, né, Santos? Existe um para quê. Aquela pessoa precisa de entrar no seu sistema familiar, né? Olha, Não é por não é porque ele era lindo, gostoso, musculoso, né? Ou porque ele era loiro de olhos azuis. Não precisou daquela personalidade, né? Precisou daquela árvore familiar, né? Que ele vem trazendo de toda a força para compor a sua.
Então é muito comum a gente achar na psicogenealogia as árvores espelhos, né? Isso que eu ia falar Porque, agora. Uma árvore atrai a outra árvore. sim, e Por alguma necessidade, né? teve uma pessoa que eu atendi que falou assim, ela parou, olhou assim planou, né? Falou assim, Plano é ótimo. mas me explica aqui, e o livre-arbítrio? Boa pergunta, minha Eu gente! falei assim, putz, pois é, vou te contar uma historinha. Até certa parte ele não existe, não, né? Tem toda uma programação aí, um para quê, gente? Porque não é essa coisa de falar assim, o universo conspirou a favor ou contra, não existe isso. Existe sempre um para quê, existe sempre uma função. A gente está aqui por uma função, né? Muitos falam de, encontrei o meu propósito. Sim, você encontra o seu propósito quando você toma consciência de quem você é, quem são as suas raízes, o que você trouxe. E o que você pode pegar de melhor desse sistema familiar? Que você já recebeu o nome para uma coisa. Você já atraiu um companheiro para outra coisa. O que mais que a criatura precisa de acordar para fazer? Se der Né? conta disso, Né? Quer dizer, a gente recebe, é como se a gente viesse já com várias pistas, vários mapas, e o que muitos de nós faz? Dobra aquilo e coloca na gaveta. Depois eu vejo. Hoje não, amanhã não, depois de amanhã não. Né? Então, a gente vem com mais esta oportunidade. Daniela, mas meu marido foi a maior cagada que eu fiz. Foi a pior escolha que eu fiz foi ter casado com a minha esposa. o Será? João não soube escolher direito. O João nunca gente. Ele às vezes é traíra com a gente, porque às vezes a gente queria uma coisa, ele fala assim, querida, não é assim. Né? O Sua buraco é tão função mais embaixo. aqui calma, vai ter sua vez, mas sua função aqui é uma. Vamos olhar para isso. Eu tenho certeza que vai te beneficiar. Né? Olha Então, lá, ó, por eu isso que achava que existia livre-arbítrio antes da Dani. eu Você destruí a vida de pode todo escolher. mundo, né? Não sou eu não, viu, tá, gente? Começou lá com a Anian, sei lá, em 1700 bolinha. 1800 bolinha, sei lá. Olha só, você pode escolher fazer alguma coisa ou não, né? Exato. Aí, aonde está o nosso livre-arbítrio? Sair da nossa cadeirinha de vítima, de salvadora, de algoz. As nossas escolhas, nosso livre-arbítrio é sair da zona de conforto. Nessa Sim. hora é que a gente vê que a gente sempre tem livre-arbítrio. Porque ele inclui você fazer o que precisa ser feito. Vai Sim. doer, vai sangrar, vai ser ruim. Mas olha o tanto, eu comparo a furúnculo, sabe? Quando ele está bem Sim. inchado, que você fica assim, vai doer, vai doer. Aí você espreme, você fala assim, nossa, tirou com a mão. É Tirou com mais a ou menos mão. esse processo. É mais ou menos esse processo. Então, mudar dói e ficar na mesma repetição dói. Tá, isso é o grande livre-arbítrio. Você vai ficar até quando? Porque as pessoas que às vezes escolhem não mudar, elas ficam, começam a culpar os outros. Sim. Culpa o vizinho, culpa o marido, culpa o filho, culpa a política, culpa o ambiente, culpa, né, o tsunami. Ela vai culpando, culpando. Né? É o super bonde na cadeirinha de vítima, né? Passou lá no bumbum e puf, pegou. Então, né, não é simples, não é fácil, né, mas é culpa dos professores, né? Claro, claro. Ó, de quem mais seria? A gente pode fazer uma lista de culpados, né? Sim. E quando a gente cresce a lista de culpados, você vai ver que você está lá sentado tão feliz da vida sendo vítima. Ai, Confortável, que né? Quentinho. delícia! Um Gente, cafezinho, uma cobertinha. vítima é a coitadinha, a delícia toda, né? Ô, Só que vai ter Dani, uma hora que não precisa. a minha assistente falou que só faltam 10 minutos, gente. Sim, nós vamos fechar então. Então vamos começar a fechar. Queria conversar aqui o dia inteiro, gente. Quase não Perfeito. gosto de conversar, né, Mas Dani? assim, acho que ficou claro qual que é o nosso caminho, né? O livre-arbítrio é esse de você escolher sua paz interior, né? Falta menos de 10 minutos. Falta 7h34. Então, a nossa paz interior ela é construída dessa forma, né? E quando a gente faz as sessões de psicogenealogia, que a gente olha para o nosso sistema, e é importante falar isso, a Anne Anselan falava que a gente curava
né? Esse curar tem que vir entre parênteses, 3 gerações para frente, 3 gerações para trás. Então, que você faça isso pelo menos por amor aos seus descendentes, né? Interessante. Muito Sim. interessante. Porque eu não estava sabendo isso aí não, Dani. 3 para frente, 3 para trás. Às vezes, em momentos que começa a doer muito para mim, e dói até hoje, isso não tem fim, porque parece erva daninha. Você pega um problema, você olha para ele, nasce outro. Você tira 2, nasce 4. É assim, é a vida, né? Olha o que a Delma está falando. Não, peraí, preciso te interromper. Paz para todos, tenho que ir trabalhar. Meu padrão é pobre. A gente bate nela, não tem jeito, né? Tá longe. Não, eu vou fingir que eu não vi. Vamos. Vou planar agora. Desculpa, Dani, vamos planar. Desculpa, Dani, por favor. E nós temos pouco tempo. Isso. Vamos despedir, né? Para não cair na nossa cara, na cara de todo mundo. Né? Isso. Dani, muito obrigada pela sua contribuição. Gente, eu falei que é profundo, né? Então, boa caminhada na sua paz de espírito para quem assistir essa live. Dani, muito obrigada. Eu estou na minha caminhada. Isso. Né? E a gente saber que tem jeito, né? Tem vários instrumentos que a pessoa pode começar a procurar. E assim, né? A gente começa por aquilo que a gente dá conta primeiro. Para atingir, né, a nossa paz interior. Sim. É uma escada, né? Um degrauzinho por um degrau por vez, o tanto se der canseira, para, toma um cafezinho, né? E é desse jeito. A Kelly sugeriu abrir a live novamente, mas a Dani... Eu não posso. A Dani tem dentista agora. Então, gente, muito obrigada. Tenha um dia abençoado. E, por favor, busque sua paz de espírito. Lembra que é para dentro. Muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente, né? E qualquer dúvida, eu estou aqui disponível, é só perguntar lá no meu Instagram. Pode ligar, né? Estou à disposição. Eu quero fazer um agradecimento especial à trilha sonora, que são os passarinhos aí cantando. Não é, gente? Eu tô assim, aonde que eu vou para não ter? Mas não é jeito. Nossa, não, mas é super a trilha sonora, super legal aqui. Um beijo, gente. Beijo. Tenha um Bom dia feliz. para todos. Bom dia, tchau. Bom dia, tchau.